paz do Senhor Jesus, amém? O Senhor Deus colocou uma palavra no meu coração e eu trago para os nossos corações que se encontra no primeiro livro de Samuel, capítulo de número 3 e versículo de número 19 ao 21, que vai nos dizer assim: Crescia Samuel e o Senhor era com ele, e nenhuma de todas as suas palavras deixou cair em terra. Todo Israel, desde Dan até Berseba, conheceu que Samuel estava confirmado como profeta do Senhor. Continuou o Senhor a aparecer em Siló, enquanto por sua palavra o Senhor se manifestava ali a Samuel. Amém? Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus por esta palavra, irmãos. Não existe nada melhor do que o próprio Deus confirmar que nós somos escolha dele. Sabe quem foi que confirmou o chamado ministério de Samuel? O próprio Deus. E é isso que Deus, ele vai fazer contigo. Ele vai começar a mostrar que ele é na sua vida. Muitas vezes passamos por descrédito e isso é muito doloroso. Quando você entrega algo da parte de Deus ou quando Deus mostra que é na sua vida e pessoas desacreditam humanamente falando. E às vezes começam a zombar, a criticar, a falar. Tem pessoas que estão me ouvindo agora que sabem exatamente o que é passar por descrédito. E Deus está dizendo para você hoje, através dessa palavra, o tempo do descrédito está acabando. Declare comigo, eu creio que chegou o tempo que Deus vai mostrar que ele é na minha vida. Eu creio que chegou o tempo que Deus vai mostrar que ele é na minha vida. Você vai observar que Samuel, irmãos, ele estava ali desde criança, servindo ao Senhor. Mas chegou o momento que Deus resolveu se revelar para ele. Não foi de uma hora para outra, mas passaram anos na história de Samuel. Quando chegou o momento que Deus se revela para Samuel e o chama pelo nome, as coisas começaram a mudar. E o Senhor, ele começou, irmãos, a confirmar que estava com Samuel. Deus está dizendo para você, eu sei, minha filha, eu sei, meu filho, que você já passou por fases de descrédito. Fases que nem você mesmo conhecia a voz de Deus de maneira direita, perfeita, certa, correta. Porque você vai observar que chegou uma fase na história de Samuel que ele ainda não conhecia a voz do Senhor. Quando o Senhor o chama pelo nome, ele pensa que quem estava falando com ele era o sacerdote Eli. Por quê? Porque Samuel ainda não conhecia a voz do Senhor. Ele precisava ter com o Senhor um verdadeiro encontro. E Deus está dizendo, eu estou marcando um encontro contigo de maneira tão profunda, mas tão profunda que você nunca mais será mesmo. Que você nunca mais será o mesmo. Declare comigo, eu creio que Deus se apresentará para mim de maneira profunda. Eu creio que Deus se apresentará para mim de maneira profunda. Deus não poderia chamar Samuel com o chamado profético, chamar Samuel com tanta responsabilidade no reino dele, no reino do Senhor, se o Senhor não entregasse para ele a capacitação. Deus primeiro capacita, irmãos. Deus primeiro trabalha, Deus primeiro molda. A gente não é fácil, nós sabemos disso. Nós sabemos que tem uma preparação de Deus, porque houve uma preparação de Deus na história de Samuel, como há também na sua, como há na minha, como há na nossa. Mas quando Deus ele olha do céu e vê que a gente já tem estrutura, quando ele vê que nós já estamos prontos, ele se apresenta. E quando ele se apresenta para nós, irmãos, depois da apresentação, depois que nós passamos a conhecer a voz do Senhor de maneira clara, ele começa a manifestar isso para algumas pessoas que estão ao nosso redor. Foi isso que aconteceu na história de Samuel. Deus, ele não somente mostrou para Samuel que Samuel era o escolhido, mas a Bíblia aqui vai nos deixar bem claro que o Senhor não deixava nenhuma das palavras de Samuel caírem em terra, porque o Senhor estava com ele. Ou seja, Deus começou a testificar as palavras de Samuel. A testificação começou a vir e as pessoas começaram a reconhecer. É um homem de Deus, é um profeta do Senhor. Deus escolheu para um chamado e para uma obra. Tem pessoas que vão começar a viver este tempo de testificação. Não se assuste. Não se assuste com esse tempo de testificação. Não se assuste com esse tempo de confirmação que Deus ele está trazendo para a sua vida. Porque hoje, através dessa palavra, Deus está dizendo, eu começarei a confirmar que eu sou contigo. É para você não ter dúvidas. É para você fazer o que eu te direcionar. É para você não temer. Você observa que
Deus já entregou para Samuel algo muito forte, que foi a visão com a casa de Eli. Aquilo que ia acontecer com a casa de Eli. E a Bíblia nos deixa claro, irmãos, que isso era muito forte e difícil de ser dito. Quando Samuel confia no Senhor e ele conta a Eli o que Deus havia dito para ele, Deus começa a confirmar. Por quê? Porque Samuel confiou que Deus estava com ele. Você tem que confiar que você escuta a voz do Senhor. Você tem que confiar que Deus fala com você. Você tem que ter fé. Porque se você não tiver fé, não tem como Deus lhe usar. Se você não tiver fé, não tem como Deus testificar de que Ele é na sua vida. Declare comigo, eu vou ter fé e Deus vai testificar que foi Ele que me escolheu. Eu vou ter fé e Deus vai testificar que foi Ele que me escolheu. Quando vemos aqui Samuel contando a visão a Eli, Samuel contando o que Deus havia dito para ele, nós vemos que ele teve fé, que ele teve convicção, que ele teve certeza de que foi Deus que falou com ele. Um menino jovem que escutou a voz de Deus pela primeira vez, mas que tinha convicção que Deus havia falado com ele. Irmãos, dentro de nós há uma convicção. Quando é Deus que fala com a gente, o Espírito Santo faz arder em nossos corações. Nós sentimos de maneira clara que é o Senhor que está falando conosco. E Deus está dizendo para você, eu confirmarei de que sou eu que falo contigo. Não tenha medo de entregar, não tenha medo de falar, não tenha medo de fazer o que Deus lhe mandar, porque um tempo de confirmações virá. Mas para vir um tempo de confirmações, você precisa acreditar no que Deus tem com você. Quem tinha que acreditar no que Deus tinha com Samuel não era Eli, não era Ana, não era Eucana, mas era o próprio Samuel. Você tem que acreditar. Você tem que ter fé, você tem que confiar, porque se você não tiver fé, se você não confiar, se você não tiver certeza, as pessoas não crerão no ministério que Deus lhe entregou. As pessoas não crerão que Deus é na sua vida, que Deus fala com você, se você mesmo não confiar nisso. Declare comigo, eu vou confiar em Deus completamente. E Ele vai trazer a testificação das palavras dele na minha vida. Eu vou confiar em Deus completamente e Ele vai trazer a testificação das palavras dele na minha vida. Você observa, versículo 20, todo Israel. Não foi um lugar e nem outro, não, irmão. Foi todo Israel, desde Dan até Beceba. Conheceu que Samuel estava confirmado como profeta do Senhor. Todos ali reconheceram. Não tinha como não reconhecer. Por quê? Porque Deus começou a mostrar que estava com Samuel e nenhuma das palavras de Samuel caíam por terra. Aquilo que Deus, ele entregava para Samuel, Deus fazia acontecer. Quem faz as palavras acontecer não é você. Nós precisamos entender, irmãos, que a responsabilidade de trazer o cumprimento da palavra é de Deus. O que nós temos que fazer é crer, nos posicionar, confiar que Deus fala conosco, porque Deus certamente vai fazer o impossível acontecer, porque Deus certamente, Ele vai fazer a palavra dele se cumprir. Então, o cumprimento da palavra de Deus, quem trazia era Ele. Até os dias de hoje é assim, não é diferente. O cumprimento da palavra de Deus na minha e na sua vida, quem faz acontecer é Ele. E é Ele quem externa isso para outras pessoas. E Deus está dizendo, chegou o tempo de externar que eu sou contigo. Chegou o tempo das pessoas que estão ao seu redor saber que eu lhe escolhi. Porque um tempo de confirmação dos céus é chegado. Um tempo de testificação, de chamado, de ministério, no meio de parente, na igreja. Aonde você pisar a planta do pé, Deus trará confirmações. Irmãos, ninguém duvidava que Samuel era um homem de Deus. Ninguém duvidava que Samuel era uma escolha dos céus. Deus escolheu ele para ser sacerdote, profeta e juiz. Deus escolheu ele, irmãos, com algo grande para com ele. Deus te entregue para ele uma grande responsabilidade. A Bíblia diz que quanto mais é dado, mais é cobrado. Só que para Samuel ter toda aquela responsabilidade de viver o que Deus havia designado para ele, ele tinha que crer. Nós temos que aprender que nós temos que crer na promessa. Mas, irmã, fulano, ciclano da igreja não acredita, o pastor não acredita, a missionário não acredita na minha promessa. Meu pai não acredita, minha mãe não acredita, meu esposo não acredita, a esposa não acredita. Deus está dizendo, não importa quem está desacreditando, você tem que acreditar. Samuel acreditava que Deus tinha um propósito grande para com ele. Ele não estava ali em vão, você não está aí em vão. Deus não lhe chamou por acaso, a irmã foi por acaso. Deus está dizendo, não acontece acaso comigo. Eu escolho de maneira certa. E Deus hoje fala contigo. Eu te escolhi.
Eu te chamei e tenho um propósito na sua história. O Senhor, irmãos, ele continuou a aparecer em Siló. Enquanto, por sua palavra, o Senhor se manifestava ali a quem? A Samuel. Um lugar onde, irmãos, as visões eram muito raras. Um lugar onde não havia manifestação da palavra do Senhor. As visões não eram frequentes, a palavra do Senhor era muito rara. Mas depois que um rapaz chamado Samuel ouviu a voz de Deus e obedeceu, as coisas mudaram. Deus começou a manifestar a sua palavra. Deus começou a trazer visões. Deus começou a se manifestar através de Samuel. E é assim que Deus vai fazer na sua história. Ele vai começar a se manifestar, ele vai começar a mostrar que foi ele que te escolheu, ele vai começar a mostrar que ele é na tua vida, e ele diz para você: as confirmações que eu trarei será forte, não duvide. Declare comigo: eu não vou duvidar, porque o meu Deus traz fortes confirmações para minha história. Eu não vou duvidar, porque o meu Deus traz fortes confirmações para a minha história. Você vai observar o quanto uma pessoa posicionada faz a diferença em um lugar. Só se posicione, só faça se posicionar, porque Deus vai trazer a confirmação. 1 Samuel capítulo 3 e versículo 1. O jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli. Naqueles dias, a palavra do Senhor era muito rara. As visões não eram frequentes. Naqueles dias, irmãos, não tinha manifestação do poder de Deus de maneira clara. Mas a partir do momento que o Senhor chamou Samuel pelo nome, a partir do momento que o Senhor se apresentou para Samuel, Deus começou a falar no meio do seu povo. Deus começou a confirmar. Deus começou a testificar. Declare comigo: eu recebo um tempo de confirmações e testificações de Deus para a minha vida. Eu recebo um tempo de confirmações e testificações de Deus para a minha vida. E não é somente para você não, meu irmão. Não é somente para você não, minha irmã. Mas é para aqueles que te cercam. As pessoas que te cercam saberão que Deus te escolheu. Porque Deus vai confirmar o teu chamado. Vai confirmar o teu ministério. Deus vai confirmar que Ele é na tua vida e que você é a escolha dos céus. Samuel não precisava que ninguém confirmasse sobre ele. Porque o próprio Deus resolveu trazer a confirmação. Não existe nada melhor do que Deus confirmar. Não existe nada melhor do que Deus mostrar. Não existe nada melhor do que Deus testificar. E hoje Deus te trouxe aqui para lhe dizer: eu mostrarei, diz o Senhor, que eu te escolhi. Eu mostrarei, diz o Senhor, que eu sou na tua vida. E quando eu escolho, ninguém anula a minha escolha. Quando eu determino, ninguém pode invalidar aquilo que eu, o Senhor, diz o Senhor dos Exércitos, já determinei. Samuel estava determinado por mim, diz o Senhor, para ser sacerdote, profeta, juiz. Você tem um chamado. Você, meu irmão, você, minha irmã, tem um chamado para levar salvação no meio dos seus parentes. Você tem um chamado para fazer a obra de Deus. Você tem um chamado para a salvação da sua própria alma. E Deus está dizendo: eu confirmarei que eu sou contigo. Tem pessoas que vão olhar pra você e vão dizer assim: eu tô vendo um brilho diferente, você é diferente, tem alguma coisa em você. Você é cristão, você é cristão, porque eu vejo que você é diferente. O brilho do Espírito Santo vai resplandecer. Vai ter gente que vai olhar pra você e vai dizer: menina, aquele sonho que você teve aconteceu. Menino, aquela palavra que você me entregou naquele dia se cumpriu. Você vai começar a ver as confirmações de Deus. Para Samuel iniciar um ministério sólido, abençoado, ele precisava que Deus confirmasse a ele. Não tinha como ele começar um ministério, irmãos, com dúvidas. Não tem como, Deus não trabalha na dúvida. Declare comigo: eu vou lançar fora a dúvida, pois o meu Deus não trabalha na dúvida. Eu vou lançar fora a dúvida, pois o meu Deus não trabalha na dúvida. Deus quer que tenhamos fé. Que coloquemos a nossa fé em ação. Quando nós pegamos a nossa fé, irmãos, e colocamos ela em ação, as coisas mudam. As coisas são transformadas. Primeiramente, Samuel colocou a fé dele em ação, acreditando que Deus havia falado com ele a visão sobre a casa de Eli. Quando ele conta para Eli, irmãos, depois disso a Bíblia diz que o Senhor era com ele e começou ali a confirmar as palavras dele e não deixar nenhuma das palavras dele cair por terra. Primeiramente, Samuel agiu por fé. Tem pessoas aqui que estão crendo que Deus fala contigo, mesmo quando você não tem sinais. Mesmo quando humanamente falando tudo soa como loucura, e Deus está dizendo: isso é fé. Você está acreditando naquilo que você não está vendo, mas agora eu vou fazer chegar aos teus ouvidos confirmações de que eu falo contigo.
Eu vou fazer chegar aos teus ouvidos confirmações de que eu sou na tua vida para você não duvidar, para você não temer, para você ter certeza e convicção de que Deus é contigo e Ele testificará isso para outras pessoas. Vai ter parente, vai ter pessoas que te cercam, colegas de trabalho, confirmando que Deus é na tua vida. Para tu saber que Deus, Ele te chamou com um propósito. Você não está aqui em vão. Samuel tinha um propósito ali. Você tem um propósito aqui na terra. Deus está dizendo, e o propósito vai acontecer conforme a palavra dele. E tu saberás que Deus fala contigo através dessa palavra. Porque um tempo de confirmações dos céus, um tempo de confirmações da parte de Deus é chegado para a sua vida. Amém? Vamos orar em nome de Jesus, irmãos. Vamos agradecer ao Senhor Deus por esta palavra. Coloque seu pedido de oração aqui nos comentários, amém? Que nós vamos estar orando por sua vida e você quer aceitar Jesus ou se reconciliar com Jesus. Também coloque aqui nos comentários que nós vamos estar orando por você, amém? Vamos orar em nome de Jesus. Maravilhoso Deus, soberano e eterno Pai. Aqui estamos, meu Deus, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, meu Senhor, para te agradecer, Pai. Te agradecer porque tu és o Deus que confirma e que testifica. Quando o Senhor determina uma palavra, não há quem possa anular, não há quem possa invalidar. Obrigada, porque um tempo, Pai, de confirmações dos céus, Aramandaraia, um tempo de confirmações do trono de Deus, do Senhor Jesus, é chegado para a nossa vida. Ah, teus filhos não vão mais duvidar que eles escutam a tua voz e de que o Senhor fala com eles, Pai. A partir de agora, eles vão acreditar piamente, porque haverá confirmações e testificações, como houve no chamado, como houve no ministério de Samuel. O Senhor não deixou as palavras dele cair em terra, Pai, mas o Senhor fazia as palavras se cumprirem, mostrando que Samuel era o teu escolhido para sacerdócio, para profeta e para juiz. Assim o Senhor fará na vida do teu escolhido, na vida da tua escolhida, que o Senhor chamou pelo nome, como o Senhor chamou a Samuel, porque tem pessoas que estão me ouvindo agora, Pai, que o Senhor chamou pelo nome, e o Senhor está dizendo, eu confirmarei que eu sou na tua vida, para você não temer a cumprir aquilo que eu tenho contigo na terra. Deus, obrigada, Senhor. Obrigada porque os teus filhos a partir de agora terão experiências sobrenaturais com o Senhor. A partir de agora, Pai, haverá um tempo tão grande de confirmações que os teus filhos vão ficar como quem sonha, e eles não vão temer a nada, porque o Senhor mostrará, Pai, que o Senhor os escolheu, e quando o Senhor fala, o Senhor vela sobre a tua palavra para cumprir. O Senhor confirma, o Senhor testifica, e o Senhor faz a tua palavra acontecer. O Senhor quem fazia as palavras, Pai, que saia dos lábios de Samuel se cumprirem. Assim o Senhor fará com teu filho, a tua filha, para que todos saibam que eles são escolhidos pelo Senhor, que eles são escolhidos pelos céus e não pelos homens. Obrigada, Senhor, por esta confirmação dos céus que está chegando para os teus filhos, como chegou no ministério do profeta Samuel. Pai, eu te peço que em nome de Jesus Cristo, o Senhor venha curar, libertar, restaurar, restituir, que o Senhor venha abrir porta de emprego, meu Senhor, fechar a sepultura, Pai, desfazer os laços, as setas, as retaliações, os dardos inflamados, as obras contrárias. Toma, Jesus, aqueles que estão te aceitando, meu Senhor, aqueles que estão se reconciliando contigo, Pai. Escreve o nome deles no livro da vida, perdoe as falhas e os pecados. Lance, Pai, nas profundezas do mar. Espírito Santo vai dando direção à vida, à história, onde deve congregar, porque são teus, Jesus, são ovelhas do teu pasto. Obrigada, Senhor, por cada alma que tem se rendido a ti. Vai dando novidade de vida para eles, uma nova história, que eles entendam que as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo, Pai. Eu te peço também que o Senhor tome cada pedido de oração aqui nos comentários, que o Senhor venha curar, libertar, restaurar, restituir, que o Senhor venha trazer assinatura, causa ganha na justiça, a aprovação para aqueles que precisam ser aprovados e que teu nome seja glorificado. Senhor, cada nome, cada pedido será visitado aqui de maneira especial, profunda e sobrenatural, que haja resposta, que haja testemunho para os teus filhos contarem Jesus Cristo, e que tudo seja para a honra e glória do teu nome. Abençoa, Pai. Prospera aqueles que estão aqui diariamente ouvindo cada palavra, concede o desejo do coração deles, meu Senhor, segundo a tua vontade e o teu querer, pois a tua vontade é boa, perfeita e agradável. Continua trabalhando, Espírito Santo de Deus, de maneira especial, Pai, falando melhor aos corações dos teus filhos. É em nome de Jesus Cristo, meu Senhor, que eu te peço e te agradeço crendo, Pai, na nossa vitória. Amém. Deus hoje diz para você que um tempo de sinais, um tempo de confirmação dos céus, que Ele te escolheu, é chegado para a sua vida. Nenhuma das palavras de Samuel caíam por terra. Por quê? Porque Deus
era com ele. Deus está contigo. Irmãos, quem confirma, quem testifica que Deus nos escolheu, não somos nós, mas é o próprio Deus. Da mesma forma que o próprio Deus, ele testificou, ele confirmou o chamado de Samuel, assim ele fará na sua história. Ele vai fazer com que pessoas que te cercam saibam que você é escolha dos céus e não dos homens. Que Deus te abençoe. Se você crê e recebe esta palavra em nome de Jesus Cristo, declare amém.